Olá, pessoal, eu sou a professora Simone, aqui da Central de Concursos, e agora que saiu o edital do TRF, vamos ver uma dicasinha do que a banca FCC gosta muito, em todos os concursos ela cobra, que é a transformação de vozes verbais. Vamos lá? Pessoal, para ver a dica, o exercício, vamos antes relembrar um pouquinho o que é voz ativa e voz passiva para falar da transformação de vozes. Vamos lá? Nesta frase aqui, ele herdou a tradição portuguesa. Nessa frase nós temos voz ativa. Por que que nós temos voz ativa? Porque o sujeito está fazendo ação. Então nós temos aqui sujeito. Nós temos o verbo, então aqui o sujeito está fazendo a ação. E aqui nós temos o complemento verbal. Sempre que nós vamos passar da voz ativa para a voz passiva, vamos observar o seguinte: para haver voz passiva é necessário que haja objeto direto. Então, esse complemento nós vamos chamá-lo de objeto direto. O que fazemos com o objeto direto? Trazemos o objeto direto para a posição de sujeito. Então, a tradição portuguesa, que era o meu objeto direto, passou a ser o meu sujeito. E agora eu vou precisar do verbo ser no mesmo tempo e modo que o verbo herdar. Então aqui esse verbo está no pretérito perfeito. Eu vou pegar o verbo ser no pretérito perfeito. Então vai ficar: a tradição portuguesa foi. Vou pegar o verbo principal da ativa e passar para o particípio. Foi herdada. E o meu sujeito passa a ser o meu agente da passiva. Então, a tradição portuguesa foi herdada por ele. Pronto, já transformamos a voz ativa para a voz passiva. Então, como é que vai funcionar? Para ver voz ativa, eu preciso ter sujeito, verbo e complemento verbal direto, porque eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Quando eu passo para a voz passiva, o meu objeto direto passa a ser o meu sujeito paciente. Aqui eu vou ter uma locução verbal e o meu sujeito, ele passou a ser chamado de agente da passiva. Então, o meu sujeito da ativa passa a ser agente da passiva. Então, pessoal, agora vamos ver como que a FCC cobra isso num exercício de prova. Vamos ver? Então, vamos ver aqui. Um dia contará a história a filha, depois a neta. Transpondo para a voz passiva a frase acima, a forma verbal obtida corretamente é: o que nós temos de fazer? Achar o verbo, certo? Contará. Então, quem conta, conta algo a alguém. Contará a história à filha. Veja, vamos achar o objeto direto. A história é o meu objeto direto. Então, como é que vai ficar essa frase que está na ativa para a voz passiva? A história à filha seriam contadas. Haverá de ser contada, será contada, haveria de ser contada ou poderiam ser contadas. Veja bem, primeira coisa, se na voz ativa há apenas um verbo, eu sou obrigada a passar para a voz passiva com 2 verbos. Então, a alternativa que possui ali 3 verbos já está descartada, certo? Então, olha aqui, haveria de ser contada, poderiam ser contadas, haverá de ser contada. Eu já vou descartar. Então, como é que vai ficar? Contará a história filha. A história filha
será contada um dia. Então, a resposta correta é a letra C. Pessoal, viu como é fácil? O que eu preciso fazer? Primeira coisa, identificar o verbo e ver se esse verbo possui um objeto direto. Se esse verbo possuir um objeto direto, traz esse objeto direto para o lugar de sujeito e aí nós vamos fazer as concordâncias necessárias. Pessoal, então a nossa dica de hoje é essa e até a próxima!